Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h33. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Esse é o Café com Política. Nosso encontro todas as sextas-feiras aqui na plataforma da FM 96 FM e também do Jornal da Cidade. É um esquenta já para a cobertura da nossa equipe nas eleições que prometem muito este ano. Sempre comigo aqui o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bem-vindo a mais um Café com Política. Bom dia Café, bom dia Bizarra e bom dia a você que está nos acompanhando aí em casa. O Bizarra também é sempre conosco aqui. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos do Café com Política. E o ex-deputado federal, constituinte, ex-prefeito de Bauru, Tideide Lima, nosso convidado. Bem-vindo, radialista Tideide Lima. Muito obrigado, Café. Kleber, Bizarra, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu sou um fã incondicional do rádio. Acho que o rádio é um instrumento fundamental para a vida de uma nação grande como é o Brasil, né? Extensa. Então eu me sinto assim muito bem aqui, né? É como se eu estivesse em casa, porque trabalhei no rádio durante muitos anos, quase uma década. E me sinto em casa, Café. Eu fico agradecido pelo convite para vir neste Café com Política. Tidei, fique à vontade conosco. Nós vamos analisar aqui, Tidei, as várias facetas, né, do nacional para o regional até no local. E vamos começar então esquentando aqui. Essa semana nós tivemos a prisão do Milton Ribeiro, não é, Bizarra? Um dos fatos nacionais que mais agitaram, viu, Café, a semana foi a prisão do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, junto com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, todos suspeitos de operar um balcão de negócios no Ministério no Ministério, né? E também na liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Também foram detidos Luciano de Freitas Mussi, advogado e ex-assessor do MEC, e Helder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia. Os dois pastores são apontados como lobistas que atuavam no MEC. A ação desta quarta-feira foi batizada de Acesso Pago e investiga a prática de tráfico de influência e corrupção. Os crimes investigados são os de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Milton Ribeiro foi solto ontem à tarde após ter obtido um habeas corpus. Enquanto isso, no Senado, o senador Randolfo Rodrigues conseguiu um número necessário de assinaturas para abrir uma CPI sobre o caso. Porém, é possível que haja instalação, né, que a sua instalação só ocorra após o período eleitoral. Bom, Tidei, você transitou lá no Congresso Nacional como deputado, né? E é óbvio que num momento de polarização sempre é um questionamento do uso, né, do judiciário ou eventualmente esses atos para holofotes e principalmente esse pedido de instalação aí da CPI, né, do MEC, que vinha tendo um trabalho desde março, mas não tinha as assinaturas naturais. E exatamente o Randolfo Rodrigues vai coordenar a campanha do Lula, né? Quer dizer, mais conotação política. Mas como é que você viu aí a prisão e a soltura do Milton Ribeiro? Realmente é uma coisa assim inusitada do ponto de vista parlamentar, né? Você misturar religião com a política, e no caso aí é porque os pastores são figuras religiosas, falam em nome da Bíblia, de Deus, e chegam lá e começam a trocar, né, apoio em troca de verba, essa coisa toda. Então realmente é desagradável. Eu vivi um período, e a gente sabe como começam as CPIs, a gente não sabe como termina, né? Às vezes quem sofre a CPI, que é o executivo normalmente, se sente folgado porque tem uma maioria, mas no decorrer do processo aparece o motorista da Elba, né? Como foi no caso do Collor, né? E desanda todo o processo de defesa do executivo e ele acaba cassado. Então uma CPI é algo complicado, ainda mais neste período eleitoral. Nós vamos ter assim muitas emoções ao longo desses meses. Agora é possível, né, Kleber, que o Rodrigo, o
presidente do Senado. Randolph. Não. O Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Ele não acate, né? E aí o Randolph até fala de ir para o Supremo. Qual que é a tua leitura aí? Na verdade, existem 3 CPIs na frente dessa aí. Tem que seguir, né? Então, não se pode colocar uma na frente da outra. Então tem outras na frente, por isso então, até tecnicamente, até do ponto de vista do calendário, ela está atrás. Então tem outras que vão primeiro e até se comentou ontem que as assinaturas desses deputados que assinaram a CPI aí da educação, eles não têm maior peso do que quem assinou as demais. Então, é isso que o Tidei falou, creio que só depois da eleição mesmo. Agora, Tidei, em relação ao ato, né? Porque pelo que foi colocado como prisão preventiva para o Milton Ribeiro e os outros pastores, olhando a legislação penal, né, o Código Penal, ele está bem, você que se formou em Direito agora, inclusive, hein? Depois aí dos seus 40 anos de idade. Tidei, a questão toda é que a preventiva tem o quê? Aquele caráter de dizer, olha, esse sujeito solto vai interferir na investigação. E é para prevenir, né? Prevenir. Agora, ele não está mais no Ministério da Educação. Ele não tem mais as conexões. Como é que se justificava isso? Tanto que na minha leitura o desembargador fez uma correção. Não sei se você faz essa mesma leitura. A gente precisa estar no local do crime para você saber realmente qual a possibilidade da ocultação de provas, essa coisa toda, né? O Milton Ribeiro saiu do governo, mas o governo não saiu dele, ele continua com o Bolsonaro, ele continua com assessores que eram do tempo dele de ministro lá no Ministério da Educação. Eu tenho a impressão que isto deve ter pesado na decisão do juiz, né? Preocupado com a ocultação de provas feita por ele, feita até pelos seus antigos assessores, né? Então prendeu o Milton e aí prendeu os pastores também que eram seus auxiliares nessa empreitada ilícita, e isto acabou chocando também. Não é porque o pastor, não, é que o pastor também frequentava o ministério, frequentava também o Palácio do Planalto, né? Tinha trânsito livre, então poderiam ocultar aí provas, essas coisas todas. É discutível. Mesmo porque o hiato aí, o tempo que teve, né? Se tivesse que ocultar, já teria ocultado também. Foi em março isso, né? Estamos em junho, né, Cláudio? Exatamente. E uma questão também que me chamou bastante atenção nessa correção que foi feita numa outra instância é que o Milton Ribeiro, o advogado dele, tentou saber por que ele estava sendo preso, qual o motivo, e o juiz não permitiu. Quer dizer, não deu acesso aos autos. Então tem aí outras situações muito delicadas. Isso realmente, Kleber, isso realmente é complicado, né? Porque você não pode obstar o acesso da defesa, né? No caso aí da defesa do Milton Ribeiro, ao processo, né? O que está acontecendo? O meu cliente é acusado do quê? Eu quero saber para poder montar a defesa. Pois não, Cleber. Eu aproveito para fazer uma observação aqui, o seguinte, né? Essa questão, como você tocou, da religiosidade política e tudo. A igreja é uma das instituições mais respeitadas que existe, né? A igreja católica, a igreja evangélica, mas infelizmente tem alguns pastores, algumas pessoas que não são pastores, na verdade. É malandro, é bandido que usa a igreja, a igreja para negociar na política, para conseguir coisas particulares. Isso tem mesmo. Então isso é uma vergonha, é uma grande vergonha para a igreja nesse momento. Essas pessoas que se dizem pastores, mas na verdade comercializam, são mercadores da fé. Essa é a verdade. Existe em todos os setores, mas no caso da religião a gente sempre condena, porque o que se prega exatamente é outro tipo. Agora, para a gente finalizar essa primeira rodada, Tidei, você entende que de alguma maneira este fato vai interferir nas eleições? Nós tivemos um fato relevante na semana anterior, que foi a prisão do contador do Lula,
né? Inclusive os endereços de duas empresas do filho do Lula, exatamente o tal contador. Ele fez inclusive a declaração do imposto de renda do Lula durante muitos anos, ganhou, entre aspas, 55 vezes na loteria, uma delas inclusive com um integrante do PCC. Quer dizer, isso veio para dar uma neutralizada nessas duas questões, ou você acha que o jogo é esse mesmo, cada um vai trilhar o seu caminho? Olha, existem vários baús aí, né? Que não são baús da felicidade como é o do Silvio Santos, né? E conforme vai chegando a eleição, eles vão abrindo esses baús e vão tirando as coisas, né? O Lula tem os seus pecados ao longo do tempo aí, certo? E também o Bolsonaro tem, né? Então nós vamos ter uma briga razoável aí de acusações, né? O Lulinha de um lado, os filhos do Bolsonaro do outro também, né? Esta coisa toda da campanha política já é quase uma tradição, né? Você não tem telhado de vidro para poder tacar pedra no vizinho, né? Se você tiver telhado de vidro, não taque pedra, porque você vai receber o troco. O que é pior é que não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Olha, lá na universidade, você namorou uma menina, impressionante. Eles vão cavucando. Exatamente. O Dr. Marcos Cabelo, da Associação Paulista de Medicina, mandar um abraço para você. Opa, nossa grande reserva moral e política de Baú. Muito obrigado, Dr. Marcos. É uma alegria saber que está bem. Vamos agora então para a segunda pauta aqui, exatamente as pesquisas. Nós temos duas pesquisas aqui. A pesquisa Datafolha e tem uma pesquisa Exame que saiu ontem à noite. Vamos falar primeiro aí dos resultados do Datafolha. A nova pesquisa do Datafolha, Lula teria 19 pontos de vantagem sobre o presidente neste momento, marcando 47% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro teria 28%, seguido à distância, e por Ciro Gomes com 8%. 10 outros candidatos se embolam ali, empatados tecnicamente no pelotão que tem de 2% para baixo. Segundo o Datafolha, se a eleição fosse hoje, Lula venceria no primeiro turno, pois teria 47% dos seus adversários, né, somados 41% das intenções de voto pelo sistema de pesquisa estimulada, em que se apresenta aí os nomes aos eleitores. Na pesquisa espontânea, Lula teria 37%, Bolsonaro 25% e Ciro aparece com 3%. Todos os demais somam 3%. Bom, vamos analisar agora, confrontando com essa pesquisa da revista Exame, né? Então aqui, na estimulada, 47% das intenções de voto para o Lula e 28% para o Bolsonaro. Os demais nós não vamos nem citar aqui porque estão, pelo menos na pesquisa, não incomodam os dois. E na espontânea, Lula 37%, Bolsonaro 25%. Kleber, essa pesquisa que saiu ontem da revista. Bom, a pesquisa Revista Exame está bem diferente da pesquisa da Folha, da Datafolha. A diferença entre Bolsonaro e Lula é de 7 pontos e se manteve estável em relação à rodada de maio do levantamento da intenção de voto para presidente. Datafolha 19 a diferença e a Exame 7 pontos. No primeiro turno, o Lula aparece com 45 e Bolsonaro com 36. Em um eventual segundo turno disputado entre ambos, é de 7 pontos também atualmente. O petista tem 48% da preferência contra 41% do Bolsonaro. Isso qual é a margem de erro, hein? No 3 pontos. 3. Isso na parte técnica. Se um subir 3 e outro cair 3, eles empatam tecnicamente. 48 cairia para 55, para 45, 44 seria um empate aí com certeza. Bolsonaro venceria Simone Tebet por 44-23 no segundo turno e o Lula também venceria Simone Tebet por 47-20%. Muito bem, são duas pesquisas. Um detalhe, Café, interessante é que quando a gente vê o voto espontâneo do Bolsonaro, chama muita atenção que 80% do voto na estimulada, 80% estão na espontânea. Então significa que é um voto altamente cristalizado. A gente acreditava que com esses casos que aconteceram nos últimos dias, aí vários fatos negativos para o governo,
haveria uma queda. Naturalmente, em qualquer situação, haveria uma queda. Mas não houve. Então, significa que Bolsonaro realmente tem um voto consolidado. Aconteça o que acontecer, esse número de votos ele tem. Bom, nós não vamos aqui brigar com as pesquisas, mesmo porque são registradas no tribunal, tem lá sua metodologia. A nossa é uma leitura momentânea. Nós entrevistamos aqui o Peter, né? Peter, exatamente. Que trouxe ali que mais de 70% das pessoas ainda podem mudar de alguma maneira o seu voto. Como é que você faz essa leitura, Tida? E você que já participou, inclusive, de campanhas e certamente se abasteceu de pesquisas para tomar suas decisões. Né? Então, Cafeu, eu acho interessante porque esta campanha você tem muito pouca decisão em cima de proposta de governo. Não tem. Você tem decisões em cima de xingamento disso, denúncia daquilo, né? Você não tem uma decisão em cima de proposta de governo. O Lula, que está em primeiro lugar nas duas pesquisas, com mais ou com menos, ainda não expôs o que ele pretende fazer. Né? Qual é que é a proposta de governo dele? O Bolsonaro, a gente sabe que é melhor ele ficar quieto do que né? Chama um outro posto Ipiranga aí para poder, quem sabe, fazer o plano de governo, né? Quem tem proposta está lá embaixo, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, embora seja uma pessoa muito explosiva, né? Pouco controlável assim, né? O Ciro Gomes fez propostas de governo, né? E o Ciro Gomes está lá embaixo, não consegue subir, 7%, 6%, 8%, né? Então essa é uma campanha complicada. Eu acho que estas pesquisas, né, elas têm se dado em cima do coração e não da razão. Então as pessoas estão como torcida de futebol. Eu torço pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, né, pro Santos, e sei lá, não me interessa qual é o padrão de jogo do time, assim, né? Eu vou torcer para ele. E tá mais ou menos como o futebol a nossa campanha política. Ô Tidei, realmente, né, a emoção ela acaba tomando conta. Se você observar também, como você colocou aqui do Ciro, na eleição passada, tinha Meirelles, por exemplo, né? Que era muito bem preparado. Exato, preparado. E ficou ali em 2%. Exatamente. Então, realmente... Você tem o lado da empatia, do carisma, né? Mesmo porque, se a gente fosse olhar, né? E tem pessoas que não entendem essa questão do extrato político, né? Já vi gente dizendo na imprensa, olha, para ser vereador deveria ter um concurso, não sei o quê. Aí você tira aquilo que é a representatividade, né? O sujeito não sendo analfabeto, porque ele vai ter que decidir, e representa um nicho, ou os indígenas, ou uma comunidade carente, é isso que é o olhar do parlamento, né? Então a gente não pode ter esse olhar viciado. Agora, quando vem alguém muito técnico, que você olha para o sujeito e fala, olha que conteúdo, dificilmente ele tem a popularidade necessária para emplacar. Exatamente, porque a eleição tem muito de emoção, né? Simpatia, né? O sorriso do a mito, postura, o líder, né? Exatamente, mito, o líder, exatamente. A gente precisa disso. Então é complicado isso, e no fim você acaba escolhendo às vezes pessoas que não têm nenhuma proposta, e aí chega lá, não sabe o que fazer. É isso. Nós temos exemplos aí. Ô Tidei, falando um pouquinho aí, voltando, né, um pouco da sua vida ativa na política, o senhor foi prefeito aqui de Bauru de 93 a 96. Como que o senhor baseava nas pesquisas daquela época, nas suas ações e estratégias para movimentar o seu cenário político? O senhor acreditava nas pesquisas fielmente para movimentar estratégias e desenvolvimento na sua campanha política? Olha, se eu quisesse uma pesquisa séria, né, que realmente pudesse orientar, eu pegava o Kleber Santos. É o homem, é o cara. É o cara. Mas, porque hoje muito se fala, né, na credibilidade. Exato. Mas já se falava antes também na credibilidade. Mas eu andava muito a cidade, né? Eu ia nas vilas, eu conversava, ia no boteco, tomava cachaça, tomava cerveja, tomava Guaraná, né? Guaraná King. Mas o que se ouvia nas ruas... Puxada de bode. Puxada de bode. O que se ouvia nas ruas se traduzia nas pesquisas? Ah, sim.
você tem a sensibilidade, né, da vontade popular, do desejo e também da necessidade técnica, porque às vezes o cara quer que você plante alguma coisa num bairro que não tem condição, né? Então você tem também que explicar essas coisas. Precisa andar, as pessoas precisam ter contato com o povo, né? Precisa sentir e ouvir mesmo, não é só querer que o povo ouça o que você vai falar. Você também tem que ouvir aquilo que o povo, né? Às vezes com simplicidade as pessoas te passam coisas ótimas, né? Então precisa ter este contato. A política é isto, é um corpo a corpo. E a pesquisa pode dar um indicativo. Pode dar um indicativo, né? Perfeito. A pesquisa coroa a coisa, né? Nesse momento ela é para consumo interno e natural, que tem muita coisa pela frente. O que vem se confirmando, né, Kleber, é a polarização. Me parece que mesmo com o Ciro podendo ter uma chance de pequeno crescimento, não vai ser difícil chegar, porque você tem esse extrato de 22 para cada um meio que consolidado, né? Com certeza, eu acho muito difícil qualquer mudança, né? A terceira via aí, eu acredito que realmente... Só se pegarem um deles numa posição muito complicada. Né? Mesmo a Simone Tebet, que chamou a atenção é que ela foi pensada como uma candidata da terceira via, e porque ela tinha o menor nível de rejeição. Aí sai uma pesquisa, logo que ela se consolida, que ela foi para 63% de rejeição, semelhante ao Dória. Mas, Café, o que ocorre muito é o seguinte: a rejeição, ela tem vários motivos. Um deles é o desconhecimento. Então, eu não sei a fundo, que eu não li os detalhes, não fiz a leitura dessa pesquisa, mas a pesquisa, ela tem, quando alguém ocupa um cargo público, existe uma rejeição pelo que ele fez, né? E quem não ocupa, ou quem, no caso dela, que seria para presidência ela é conhecida no Mato Grosso do Sul. Agora, o país é imenso. Então, quando você não conhece, rejeita. Isso é muito comum. Por isso que tem que analisar sempre, existem as pesquisas qualitativas, justamente para perguntar, olha, mas por que você rejeita? Muitas vezes é pelo desconhecimento. Ulisses Guimarães dizia o seguinte: fulano de tal foi candidato, teve uma votação ridícula. Por quê? É porque ele era pouco conhecido. E na outra eleição ele teve uma votação ridícula, é porque ele era muito conhecido. O Wagner Moraes, que é consultor empresarial, dizendo que o Nicolinha dizia que o político tem que cheirar polvo, né? Por isso que às vezes o técnico demais não emplaca. Bom, outro tema relevante foi um encontro entre o Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, não é, Bizarra? Eles tiveram uma conversa a portas fechadas, nós trouxemos inclusive essa matéria aqui no Cidade 360. Pois é, conversaram a portas fechadas, viu, Café? Na última quarta-feira, uma sala da residência ali do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os dois se encontraram no jantar que Lira fez em homenagem ao ministro do STF, Gilmar Mendes, que celebra os 20 anos da sua indicação para a corte. Bolsonaro e Moraes conversaram a portas fechadas. Alexandre de Moraes, lembrando, vai presidir o TSE a partir de agosto. E ao chegar ao jantar na casa de Lira na noite de quarta-feira, Bolsonaro cumprimentou Alexandre de Moraes de forma amistosa. Fez piadas com o fato de um magistrado ser corintiano e o presidente ser palmeirense. O fato de se isolar em uma sala chamou a atenção de outros convidados que festejaram o fato como um sinal de distensionamento, ao menos momentâneo, entre os dois. Naquela sala, Tideide Lima, o que você falaria para um ou para outro ali? Olha, como o senhor tá simpático essa noite, que beleza. Adoro a sua cabeleira. Adoro a sua cabeleira. Essas conversas a dois assim, né, face a face, realmente servem para aparar muitas arestas, né? E é necessário que se apare as arestas entre os magistrados aí da área judiciária e o presidente da área executiva, senão você vai explodir, né? O país precisa ter uma convivência civilizada, né? Civilizada, pelo menos. Então eu acho que o Bolsonaro, que é explosivo, e eu quando ainda era deputado, o Bolsonaro chegou lá, né? Eu tive um mandato junto com o Bolsonaro. E o Bolsonaro era um molecão que foi expulso do exército, né? Ele xingava as pessoas, ia pro
para a tribuna e ofendia, quer dizer, ele não tinha assim um tato de Brasília, do parlamento do cargo. do parlamento de Brasília, né? Ele era do parlamento do Rio de Janeiro, que sempre muito explosivo. muito explosivo. Então, isso está muito no gênero dele e talvez na formação dele, né? Então eu acho que uma conversa dessa é boa, porque nós precisamos terminar essa eleição pacificamente. Sem dúvida, e o país continua. Agora, Kleber, se a conversa for republicana, por que não, né? Com certeza, muito importante porque é muito ruim ter o presidente ali, no caso do Alexandre de Moraes, que vai comandar tudo agora, com essa briga que chega a ser pessoal, né? Então isso é muito ruim, isso pode acabar influenciando até em decisões. Está na hora, o país precisa de paz, né? Então está na hora. Foi realmente, Bolsonaro, por ser bastante explosivo, acabou gerando um governo bastante tenso. Então essa é uma oportunidade de acalmar, e principalmente nesse momento que o país precisa tanto de grandes melhorias em diversos setores. Ele é beligerante, né? Todo dia tem que nomear um inimigo, tem que atacar esse. Hoje é esse, amanhã é aquele. São 7h58. Você está aqui no Café com Política. Nesse horário entraria aqui o Túnel do Tempo. Por sinal, hoje o Túnel do Tempo será apresentado por ele, Ricardo Bizarra. E só avisando, viu, os ouvintes do Túnel do Tempo, que o Dundum tá com a Covid-19, mas tá bem, os sintomas são leves e a gente vai substituí-lo aqui no Túnel do Tempo. Às 8h30 da manhã. Mais meia hora aqui de Café com Política. Nós temos ainda o assunto local aqui, que é a comissão processante aí, que pode, inclusive, dependendo do encaminhamento, retirar o mandato da prefeita. E nós temos aqui um ex-prefeito para nos ajudar a entender, né, como é que isso pode acontecer do ponto de vista político. 7h59, um rápido intervalo e na sequência mais Café com Política com você. Esse é o Café com Política, eu sou o economista Reinaldo Café, comigo aqui o consultor Kleber Santos, também o jornalista Ricardo Bizarra e o nosso convidado de hoje, o ex-prefeito, ex-constituinte, ex-deputado federal, Antônio Tidei de Lima. E a pauta agora é local. Exatamente, olha, sem conseguir localizar a prefeita Suelen Rosim, desde quarta-feira, data inicial prevista aí para notificação oficial a ela sobre a instauração da comissão processante, os integrantes da comissão decidiram ontem tentar fazer pessoalmente a notificação nesta sexta-feira. Apenas após a notificação é que começam, né, a contar os prazos para a defesa da prefeita e decisão da comissão pela proposta de cassação do mandato ou arquivamento da denúncia. Para relembrar, foi aprovada, né, relembrar os nossos ouvintes, foi aprovada na última segunda-feira a instauração de uma comissão processante contra a Suelen Rosim após a maioria dos vereadores votar a favor do pedido protocolado pelo cidadão Elias Brandão. Ele se baseou nas indicações de irregularidades elencadas pelo relatório final da SEI, que apurou a aquisição de 16 imóveis pela Secretaria da Educação no montante de R$34.800.000 em 2021. Suelen Rosim estava em São Paulo ontem, possivelmente conversando com o advogado, né, o advogado renomado, para tentar anular a CP na Justiça. Comenta-se, bancada aqui, que o advogado seria o Nelson Williams. Por que chega no Nelson Williams? Porque quando houve um problema com a mãe dela aí, em relação a um jornalista, ele se colocou à disposição para defendê-la. Então tem uma proximidade. E o Nelson Williams esteve em Bauru recentemente recebendo o título de cidadão bauruense. O Kleber, inclusive, acompanhou esse evento, né? Exatamente. O Nelson parece-me que tem uma certa proximidade com ela, né? Ô Tidei, você falou que uma CPI, você sabe como começa, mas não sabe como termina, e uma comissão processante dessa, né? Primeiro, antes disso, você acredita que faltou traquejo político para a prefeita? Porque, vamos lá, ela conseguiu, numa primeira votação, emplacar uma maioria, tanto que o texto da SEI não foi aprovado. Vai para uma outra sessão, ela vai para Brasília, deixa aqui descoberto, imaginando que repetiria. Aí o vereador Bira muda o seu voto, o Mané Lozila, do MDB, que tinha votado contrário, não comparece à sessão, e aí tem a maioria pela processante. Faltou neste momento
um comitê de crise, algo que pudesse estar mais próximo ali, você que teve ali, o chamado até trem-bala com você na época de prefeito, todo mundo falava que você tinha um trem-bala lá na Câmara, né? Não, então, Cafeu, eu acho que a prefeita, ela conhece pouco a história de Bauru, né? Se ela realmente se debruçasse, tivesse uma convivência com a vida da cidade ao longo desses anos todos, ela ia ver que nós já tivemos cassação de prefeitos, né? Foi o Iso cassado, depois foi o Nilson cassado e a justiça voltou, né? Então estas coisas todas são coisas semelhantes ao que está acontecendo do ponto de vista da mecânica, né? E ela, por exemplo, não poderia ter deixado, na minha visão, né? A Câmara tão solta assim, né? Faltou articulação com a Câmara. Faltou articulação, um líder de peso para poder, e um líder da oposição que ela pudesse conversar com ele, chamar na prefeitura, olha, eu quero trabalhar conjuntamente, porque o prefeito tem que trabalhar com toda a Câmara, né? Com toda e o papel do chefe de gabinete tem um papel importante aí? Muito importante, né? Eu tive um chefe de gabinete que era o Valim, né? O Valim era um homem dos seus 65 anos na época, 70, vividos, né? Eu podia ir para Brasília e ficar lá 2 dias, que ele aqui, eu sabia que ele tinha cintura, né? Para conversar e tal, e nós tínhamos como oposição, que depois acabamos fazendo uma relação muito boa com o Walter Costa. O Walter Costa era um homem explosivo, né? E tal, e o Walter Costa depois ficou assim uma pessoa que frequentava a prefeitura, gostava de tomar café com a gente, porque esta relação, a política tem que ser feita com conversa, não é guerra. Guerra é guerra, você põe o canhão aqui, o outro lá do outro lado na trincheira, você manda bala, né? Mas a política é conversa. Então eu acho que falta para ela muita conversa. Mas se diz também como se quando se abre muito a guarda, começa a receber propostas de presentinhos também. Mas aí você tem que segurar, né? A sua rede não pode ser uma rede cuja malha seja muito aberta. Você tem que ser uma malha, né, super fina, para não deixar passar coisas absurdas, né? Então eu acho que o executivo tem que ter cintura, preocupação com a coisa lícita. Por exemplo, você gastar 34 milhões no apagar das luzes na área da educação para comprar prédios aqui, prédios lá, sem ter um plano, isso é complicado, né? Dá margem à especulação. Dá margem à especulação. Pode não ter ocorrido nenhum ilícito, né? Mas administrativamente é uma coisa condenável. Como é que você chega no final do ano e tem que gastar 34 milhões? Ora, né? Ao apagar das luzes para poder cumprir. E sem necessidade, porque se você tem esse diálogo que você colocou com a Câmara, você chega lá no mês de julho, agosto, e fala, amigos, bombou a arrecadação. Eu cuido aqui da área da educação, da primeira infância, né, que das creches, eu cuido somente dos alunos municipais, e vai sobrar 35 conto aqui. Café. Meus amigos, eu tô com essa proposta, isso aqui, me ajudem a tomar essa decisão. Não, eu sou do executivo. Olha, e tudo mais. A prefeita fez uma campanha de zeladoria. Por que nós vamos ter uma zeladoria, e a cidade não está sendo zelada? Sim. Não é verdade? Você pega o centro da cidade, né? Dá dó quando você vai lá. Nós temos, por exemplo, a estação, que é ligada à Secretaria da Educação. Sim. A estação, né? Você poderia ter gasto boa parte desses 34 milhões lá na estação. Você recuperaria um símbolo da cidade, você pagaria menos aluguel, né? Integraria com o calçadão. Quando chegava às 6 horas da tarde, o pessoal sai e vai comprar, como era antigamente. Sim. Né? O pessoal era funcionário lá da Noroeste, 5 horas fechava lá, eles subiam a Rua Batista e gastando na loja aqui, na loja lá. Era o grande shopping center de Bauru, a Rua Batista, e ainda é. Sim. Né? Você precisa trabalhar para isso aí.
né? E nós estamos deixando lá o centro ser deteriorado, né? E a estação também podia ter gasto parte desse dinheiro na estação. Voltando a essa questão, o Kleber é um consultor, né? Trabalha nesse âmbito político. Do ponto de vista da imagem, eu tenho defendido uma tese que, inclusive um artigo que eu escrevi no JC, que eu falo que nem sempre a melhor defesa é o ataque. Nesse caso, ela vem atacando, tentando desqualificar os mensageiros, e eu vejo que é uma grande oportunidade para ela, que tem 1 ano e meio de mandato e já teve 2 pedidos ou 3 de processante, que acabou a lua de mel, para ela consolidar a imagem. Olha, eu vou então entrar com tudo nessa processante, vou provar de A a Z de que eu estou certo e saio fortalecida. Não seria um caminho, Kleber? Com certeza, eu acredito o seguinte, são 2 frentes, na verdade, né? Como o Tidei colocou, tem uma frente política, né? De conversa, de negociações, porque a democracia é isso, né? Senão teríamos um ditador. Então a democracia exige muita conversa, muito diálogo. Esse é um lado. O outro lado é a questão da imagem. O que eu digo a você é que quando se fala em má conduta, em possibilidade de mau uso do dinheiro público, existe uma pressão muito grande da população, até em função de tudo que o país viveu nos últimos anos, da questão da corrupção e tudo. Então, é um assunto que com certeza já está tomando conta das rodinhas na cidade, do famoso café, né, aqueles cafés onde o pessoal se reúne, enfim, é um assunto em todas as regiões da cidade, realmente. Esse é um assunto que está sendo muito falado. Agora, sempre traz algum prejuízo político. Depende muito do que será dito, do que será apurado. Ela tem que cuidar nesse caso, observando aqui do ponto de vista do marketing político, da comunicação governamental, ela tem que, além de tudo, da parte política, agora jurídica, é fundamental que tenha um canal direto com a população, que vai explicando, porque a CPI tem isso. Agora ela tem uma comissão processante, que seja, ela tem de um lado, o prefeito ou quem for o alvo daquele processo, ele pode sair muito bem, que ele pode ser um atestado de, olha, não teve nada, vasculhado minha vida, né? Tem prefeitos que passam por diversas, como pode ser o contrário também, que aí fica muito ruim. Aí isso já estraga, complica a carreira política, o currículo. Pois não, Kleber, Cafeu, Bizarra, tem uma coisa que mexe muito neste campo, que é a tal da rede social. A rede social é um instrumento... Para você hoje é uma novidade em relação à política que você fez lá atrás, né? Super novidade. Então o cidadão entra na rede social e ele transmite para milhares de pessoas a opinião dele, e ele não recebe o retorno. O retorno é muito pouco, você entendeu? Daquilo que ele fala, então ele fica iludido, né? Olha, a chamada bolha. A bolha. Eu falei para 50 mil pessoas, que beleza, e eu tenho a impressão que a prefeita é muito ligada a essa área social, a essa rede social. Então ela fala bem, é jornalista, ligada à área de televisão, tem uma boa imagem e fala, e o retorno tá pouco para saber realmente qual é o problema, como é que é. É o problema das bolhas, né? Porque o Dória viveu esse negócio da bolha achando que estava emplacando, e veja o que deu, né? É o cuidado que tem que ter, porque quem está ao seu lado só fala o que para te agradar. São poucos que põem o dedo no olho e falam, olha, meu amigo, não é bem isso. Puxa saco. Esse é um momento importante, inclusive, já que a gente falou de pesquisa aqui hoje, essa é a hora de ter uma pesquisa interna, não é aquela para divulgar, mas saber em que medida que repercutiu isso junto à população. Eu vou dar um testemunho. Eu fui para São Paulo e optei por ir de ônibus, até porque a gente vai ficando velho, né? É melhor não. E aí vi umas senhorinhas lá na conversa, né? Onde a senhora vem? Eu sou de Maria. Não, eu moro aqui em Bauru, lá no Meridota e tal.
E como é que tá bom? Essa prefeita aí, uma decepção. Eu votei nela, mas tá difícil. Quer dizer, essa imagem já foi começando, veja. E ela falou, admitiu que ela tinha votado, né? Falou, uma decepção. Você vê agora aí, eu ouvi dizer que ela pode ser caçada. Quer dizer, o grosso da população começa a ter isso. Só para fazer um registro aqui, o Alexandre, ele mandou aqui uma mensagem, mas foi durante o Cidade 360 que a gente, e era já 7h15, não deu tempo, aqui sobre a questão da Câmara, quer abrir as escolas para dar comida e tal, e está dizendo que a gente não lê as críticas. Não é que não lê, não dá tempo aqui, né? É complicado, é muita coisa. Bom, antes da gente, eu quero mudar um pouco de assunto para aproveitar exatamente o T-Day. T-Day é um ponto que nós estávamos discutindo, eu aqui, o Kleber. Bom, vamos lá, a prefeita vai ter que se defender e, enfim, agora está na mão dela. Na outra ponta é a questão da representatividade. Nós já tivemos, né, você como deputado federal, nós tivemos lá atrás Franciscato, Abraim Davos, Tugangerami, e hoje nós temos o Rodrigo Agostinho, que está aqui, para muitos uma decepção, né? Isso agora as urnas vão de alguma maneira falar, né? Dizer. Tivemos o Pedro Tobias também, o Nascimento, e o Capitão Augusto veio tomar sede aqui. Porém, agora para esse pleito, olhando principalmente para deputado estadual, a gente vê uma concorrência enorme, né? Como é que você faz essa leitura? E muita gente defende, precisava ter um acordo, precisava ter menos candidatos, mas com esse fundo eleitoral abastecendo de grana, alguém vai abrir mão, Tirei? Fala um pouquinho desse bastidor, que eu quero pelo menos marcar presença, então, e você pulveriza demais, ninguém leva. Então, Café, eu estava aqui falando para o Kleber antes aqui da pobreza de homens públicos que nós temos no Brasil, de uma forma geral, né? Você que já teve lá atrás o Tancredo, o Ulisses, o Brossard, né? Figuras, e inclusive Petrônio Portela também, figuras de peso, né? Que fizeram a transição da ditadura para a democracia de uma forma que não derramou sangue, que isso, aquilo, outro, né? O mundo também está pobre de homens públicos e nós estamos pobres. E por que estamos pobres? Eu às vezes penso que a rede social contribuiu para isso, porque você antes construía uma representação popular. Nas escolas o cara era líder estudantil, né? O cara era líder na área esportiva, né? E as redes sociais, as comunidades de bairros tinham as comunidades de bairro, a igreja, né? Tinha também um papel. Construiu uma história. E os partidos tinham vida, né? E agora não tem. Quando você vê que o filho do Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, tem uma vida lá, veio para São Paulo e teve 1.800.000 votos em São Paulo. Mamãe falei, 400 e tantos mil. Janaína, 2 milhões de votos. Aonde que você foi buscar isso? Né? Nas redes sociais, que tem uma distância, né? Não dá para conhecer a pessoa. E muito também pelo voto de protesto, né, Tidei? Também, mas com esse volume, só através de uma coisa como essa que você fala para. É porque o protesto sempre existiu. Exato. Né? Na cédula de papel votava no como é que chamava lá o palhaço? Isso. Tiririca? Não. Antigamente. Era outra. Teve um macaco. Mas era. Tinha o paraquedas lá o hipopótamo também, que o pessoal votava no. Quer dizer, você entende então que houve vamos dizer assim, a coisa ficou muito rasa e a popularidade que as redes sociais traz, que às vezes é momentânea, às vezes é consolidada, mas existe, acaba levando esses votos, né? Porque o Kleber trouxe outro dia aqui um raciocínio que é fantástico, você tem o voto ideológico, o voto por segmento, geográfico, né? E a questão envolvendo o temático, bandeira, né? Temática, exato. E agora tem aí essa coisa das redes sociais. Eu acho que os negócios das redes sociais vai ficar uma boa parte, mas você vai ter um retorno, porque você vai chegar à conclusão de que realmente não é esse um instrumento único para fazer política, para ter um contato com a população. Nada substitui o contato pessoal. Nada. Você pode passar, agora passou uma eleição, agora é tudo eletronicamente, não sei o que e tal. Não substitui o contato pessoal. Então eu acho que nós estamos numa fase de transição, Café, né? E aí vão surgir novas lideranças, né? E não é só Bauru que está com esse quadro de falta de candidatos vamos dizer, de peso assim, embora tenha aí, mas faltam
um volume de candidatos de peso. Isso é geral. Pois não. Ô Tidei, no sentido de conquistas para a cidade, de conquistas para a região, né? A gente sabe que hoje você não tinha isso, né? Naquela época você, Franciscato, enfim, os Dabos, vocês não tinham a chamada emenda impositiva, que é uma grande mudança. O deputado antes, você tinha que ir lá e pedir, lutar por algum centavo. Hoje, o deputado entra com dinheiro para investir na cidade que ele foi eleito ou em qualquer lugar. E olha, não é isso? Posso falar uma coisa para você? É uma vergonha esse dinheiro que foi aprovado para botar na campanha política dos partidos. O fundo... Uma vergonha, 4 bilhões. 5 bi. Para poder fazer campanha, você entendeu? Isto é uma vergonha. Os deputados deviam ter vergonha disto, né? Porque você está aí, o país passando fome, você vê aí as reportagens, gente vasculhando o lixo para poder comer, você entendeu? E você pega 5 bilhões e bota numa campanha política num ano, fora o fundo partidário. Isso é o fundo eleitoral para gastar na campanha. Então tem cara que vai ser candidato só para poder abiscoitar, né? Uma boa grana. Agora, nesse viés das lideranças políticas, você também não percebe que no mundo de uma forma geral, em Bauru não é diferente, uma falta de liderança também em vários segmentos? Pobre, você viveu o período do De Gaulle, o período do, vamos dizer assim, do Churchill, você conhece a história, né? O mundo viveu a Segunda Guerra Mundial, teve que ser negociada a saída, aquele negócio todo, homens de peso. Hoje você não vê isso, né? Hoje você não vê, quer dizer, é uma pobreza de lideranças mundiais, exatamente, pobreza de lideranças mundiais. A razão disso, eu não tenho conhecimento profundo assim, psicológico e tal, para dizer assim, não, é porque o cara, a psicologia do cidadão ou da região ou do país é assim, assado e tal. Eu acho que precisava, né? Principalmente a academia, o pessoal da universidade que faz pesquisa e tal, saber por que nós estamos com essa pobreza. Ô Tidei, é importante... Pobreza de homens, deixa eu completar aqui. De homens, ok. Homens e mulheres. Exato. Agora, o que é importante também é algo chamado qualificação. O mundo mudou e o político, o candidato, também tem que entender que a comunicação, o marketing, né, houve mudança considerável, ele tem que se preparar. Então, se ele é bom, né, ninguém ganha simplesmente porque é bom. Não. As pessoas têm que perceberem nele algo, principalmente a confiança. E isso, como é que você constrói a confiança? Através do marketing, através da comunicação. Tem que chegar essa informação de maneira bem simples, para que o cidadão entenda. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é muito bem preparada, está pronta, mas tem uma comunicação truncada, não se prepara, acha que as pessoas vão saber que ele é bom, isso não funciona. Então, com os marketing, com a comunicação hoje, com as formas de comunicação, tem que se preparar. 30 segundos, Tidei. Olha, para agradecer, viu, Café, o seu convite, né, do Bizarra, do Kleber, do João Jabu, né? Que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para conversar de política. Porque um país não se constrói sem uma política sadia. Só para fechar mesmo, com número de candidatos, dificilmente a gente emplaca alguém. Não, eu acho que vai sim, né? Sempre tem uma surpresa, né? E essas redes sociais ajudam nisso. São surpreendentes. Perfeito, esse é o Café com Política, nosso encontro aqui todas as sextas-feiras. Um abraço, Kleber, prazer em tê-lo aqui novamente. Um abraço também, Café, um abraço aos amigos que estão nos acompanhando. Te dei um abraço, obrigado aí pela presença. Um prazer tê-lo aqui. Perfeito, esse então foi o Café com Política. A gente volta segunda-feira, 6 da manhã, para o Cidade 360, que de segunda a quinta é das 6 às 8 e na sexta-feira das 6 às 7h30, porque temos esse espaço aqui do Café com Política das 7h30 às 8h30. Forte abraço, bom programa para você, viu, Bizarro? Obrigado, bom final de semana a todos, tchau, tchau.